Ô, Ângelo, Sim. você se lembra quando foi a primeira vez que você fez uma palestra aqui na nossa disciplina? Não. Tem uns 15 anos isso, eu sei que tem muito tempo, mais de 10 anos, mas não. Deve ter mais de 10 anos. Eu sei que foram muitas, né? Lembro de várias delas, mas a primeira nem Não, sei quando foi exatamente, sabe? Mas que tem uns 15 anos, foi. tem bastante tempo. Deve ter. Deve ter. O pessoal está Ô, pipocando aí. Ângelo, tá. Deixa eu te explicar. Esse semestre, excepcionalmente, por causa de uma greve que aconteceu no final do ano, no meio do segundo semestre do ano passado, ele se estendeu para o ano de 2025. Na verdade, é o semestre do ano passado ainda. E, Pode e, falando e aí que eu estou ouvindo, tá? naquela agendamento nosso, você ficou, na verdade, esta é a última aula do semestre. E então eu já comentei, os alunos já tiveram toda aquela matéria de características, o fabricante, enfim. Você vai, na verdade, hoje vai fechar o semestre. Então, tudo que você falar para eles, provavelmente eles já devem ter conhecimento durante o semestre. E o que eu comentei com eles é que eles deveriam aproveitar essa oportunidade de você que tem uma longa experiência nessa área de análise de óleo lubrificante, né? E aproveitar essa oportunidade, o prático, de quais são os principais problemas que ocorrem nessa área de lubrificação. Então, como você tem experiência muito grande nessa área, é uma Uhum. oportunidade muito importante para eles aproveitar para ouvir, né, e aprender um pouco sobre o que acontece nessa área de manutenção mecânica Legal, não podemos fazer via assim. análise de óleo lubrificante. Podemos até mudar a dinâmica, se você achar interessante, ao invés de eu fazer aquela apresentação, ficar falando lá das análises e tudo mais, tá dando Hum. meu áudio tá legal aí, tá chegando bem para vocês, está dando algum eco, alguma coisa assim, ou tá contínuo, tá legal? Tá, Quem eu pode me falar estou aí? ouvindo. Tá funcionando, beleza. Boa noite. Eu estou ouvindo bem. Tá, é porque tá dando um eco aí. Talvez o seu Boa deve ter noite. o seu a sua caixa aí talvez esteja alta e está dando um pouco de retorno aqui, mas tudo bem. Então, a gente pode até fazer num formato assim, a gente pode, eu abro aqui fazendo uma apresentação, tipo as que a gente já fez nas anteriores, né? E a gente deixa aberto aqui para o pessoal questionar, curiosidades, coisas relacionadas ao segmento, né? Se quiser, eu já posso começar. É, Tem muita gente aí para entrar, já tem quantos aí? Está aguardando quantos? Vai dar uma tolerância de quantos minutos aí para. Já tem 9 pessoas, né, no total. Seriam quantos aí? deixa eu ver. Deixa eu ver aqui quantos tem. Tem 9, é. Está só É, pipocando aí. é. Olha, eu costumo dar uma tolerância de até 10 minutos, tá?
porque, na verdade, é uma turma grande até, e esse semestre eu eu estou a política de colocar, por orientação da própria UFMG, eu estou colocando essas aulas no YouTube. Ah, tá, legal. Então, os alunos que eventualmente não puderem hoje, Pode assistir essa aula depois, né? fica lá no YouTube, no, no- que eles podem assistir depois. Então, não há prejuízo, da presença de todos, não. Uhum. É um Mas recurso o mais interessante. importante é você passar para eles, né, quais são os principais problemas que ocorrem na análise de óleo lubrificante, quais são os principais segmentos que fazem análise de óleo, e quais são os principais problemas que você identifica Uhum. nessas análises, nas empresas que fazem esse tipo de controle, né? Então, Sim, podemos falar assim dessa forma. né, Agora, se der o sinal verde aí, exemplos que você eu pode inicio. dar importantes que foram grandes prejuízos na área de manutenção foram evitados por causa de uma análise de óleo. Isso acontece sempre. E apresentar também a Laborói, né? Porque muitos deles vão trabalhar aí no mercado profissional e, eventualmente, vão precisar de fazer alguma análise de óleo, né? Ou trabalhar lá, né? Eu falo isso porque na sua última turma tinha um aluno seu aí que trabalhou comigo, né? É, Mas em 2022 nessa ele já... turma, se não me engano, tem um ou dois que também trabalham com isso também, sabe? Ah, é. Sempre tem, sempre tem. É. Mas eu falei com ele, falei assim, ano que vem deve pipocar muita oferta de trabalho aí. Eu falei com ele isso em 2022, né? Eu falei, ó, 2023 eu acho que não vou conseguir te segurar, não. Minha expectativa aí é que vão pipocar muita oportunidade e vou acabar. Não deu outra. No meio do ano passado, ele já tinha feito aí uma meia dúzia de entrevistas e acabou indo para esse mercado automotivo, né? Onde que teve aí 130 bilhões de investimento e, com isso, acaba gerando mais oportunidades. Ele estava na área de projetos também, aí ele foi trabalhar numa empresa voltada para projetos, né? Então, é uma Uhum. área também que eu comecei a trabalhar como estagiário no laboratório da Sotrec, que é um laboratório que é específico dessa revenda de máquinas também. Uhum. É um outro segmento muito interessante que a gente às vezes não visualiza isso quando está lá na escola, né? Esse mercado de máquina também, eu acho que vai crescer, já cresceu muito ano passado, e as reportagens, as revistas que eu vejo aí estão prevendo um crescimento maior, principalmente com o PAC, que está pipocando aí, as fábricas estão ansiosas aí para cada obra que vai aparecendo aí, então deve ter um movimento muito grande de revendas de máquinas, de construtoras de estradas, isso está aumentando muito, a gente até percebe isso quando os clientes começam a chegar. E esse segmento foi até o segmento onde a Laboró iniciou com mais força, né? Que foi o segmento de construção pesada dessas máquinas que fazem o asfalto, né? Que também estão ali, fazem as motoniveladoras, carregadeiras, tratores de esteiras, né? Caminhões, veículos de uma forma geral. É um segmento É que o está caso da retomando. Sotrec, né? A Sotrec é uma grande incentivadora dessas análises, sempre foi, né? Então, ela com o programa É. SOS é o mais famoso que tem no segmento automotivo. Agora, quando você vai para o segmento industrial, a Laborol já domina mais, nós já temos mais clientes de segmento industrial. São dois mundos bem diferentes também. Tem um outro mundo também que a gente vislumbra muito quando a gente está estudando, né, que é trabalhar em fábrica, siderurgia, na indústria, né, trabalhar na Fiat. Eu sempre sonhei trabalhar na Fiat, essas coisas assim. E a gente nunca pensa em trabalhar numa empresa pequena, às vezes numa empresa média.
que são oportunidades muito boas. E outra coisa também que eu não vislumbrava era trabalhar no setor comercial, no setor de vendas. Eu nunca imaginei trabalhar. Eu sou gerente de vendas lá há 31 anos, né? Formei em engenharia mecânica na PUC. Então, é um segmento que Aliás, muita você gente... poderia, já podemos até, Ângelo, Né? a gente já pode até iniciar, então, já passou o tempo, já temos Para mim, eu 21 já estou pessoas iniciando já. presentes. É, Tá, então eu queria primeiro que você se apresentasse para os alunos, tá, legal. Acabou que a gente foi embalando a conversa e foi indo. tá? Para a gente começar. É. Beleza. Então, já comecei me apresentando aí, né? Meu nome é Ângelo, sou aqui de Belo Horizonte mesmo. Formei em engenharia mecânica pela PUC, né? Em 88, 89, ali mais ou menos. E já estou há 31 anos na Laboró, vai fazer 32 agora em março. É um período bem legal nesse setor de técnico comercial, que é o que eu falei para vocês, que quando a gente está ali na engenharia, a gente nem sonha com isso, e é um mercado assim, muito bom de trabalhar, não só venda de, no meu caso, é venda de serviço, venda de análise, mas venda de máquina, venda de lubrificante, venda de qualquer venda técnica é um setor muito interessante, porque os técnicos, muitas vezes, têm muitas vantagens sobre o vendedor que não é técnico, né? Porque ele, às vezes, ele entende mais do produto, então, aquela visão de que o vendedor tem que ter aquele perfil mais vendedor, mais de conversa, na parte técnica, ela já deixa um pouco a desejar. O foco maior é você ter um conhecimento do produto. Então, quanto mais técnico você for, muitas vezes tem muita vantagem, né? Então, abram os olhos aí para esses setores aí, setores de máquinas, igual eu falei, que foi onde eu comecei como estagiário na Sotrec, né? Aí tem as revendas da Komatsu, que é a Mason, tem as revendas da Volvo, que é a Tracbel, que é onde eu também fiz estágio logo depois que eu saí da Sotrec, né? Então, o mercado está crescendo muito aí, podem apostar nele nas construções pesadas também, podem ficar atentos aí que já estão acontecendo oportunidades e deve crescer mais agora nesse ano de 2023. Então, a Laboró é empresa pioneira aí, praticamente de laboratório independente, tem mais de 40 anos no mercado. A gente fica em Belo Horizonte, na Avenida Portugal, aqui pertinho aí da UFMG, né? E o Luiz Roberto, que é o químico responsável, trabalhava na Vale, mas ele, uma hora lá, ele deu a louca lá de querer fazer um negócio próprio lá, ele funcionário estável lá da Vale, e ele com aquele instinto de investidor dele, falou, vou fazer isso para oferecer para o mercado. E ele começou a entrar nessas empresas de construção e depois mais mineração. Quando eu entrei lá, já tinha alguns clientes industriais, mas eram bem poucos, né? E nós crescemos muito nessa área industrial. Hoje a gente atende Votorantim, segmentos aí que você pediu para falar, né? Segmentos de siderurgia, né? Usiminas, a Valorec, a Piran, a ArcelorMittal, de mineração, aí, várias fábricas de cimento, mineradoras de minério de ferro, a própria Vale faz com a gente em várias unidades. Então, a gente tem esses segmentos aí que são os mais fortes, né? Locação de máquina, offshore, indústria de petróleo, nós temos fabricantes de óleo que terceirizam as análises com a gente, nós temos fabricantes de máquinas que, ao invés de ter o laboratório próprio, eles terceirizam a análise com a gente, como, por exemplo, a Liber, que é um fabricante de máquinas dessa linha amarela que o pessoal chama aí, né, de carregadeiras, escavadeiras, tratores, etc. Então, tudo que tem óleo a gente está. Aviação, tem lubrificante, a gente está prestando serviço aí. Então, a gente também analisa outros produtos também. A gente vai falar aqui mais de óleo lubrificante, porque é a matéria de lubrificação, mas a gente analisa diesel. Diesel vem dando muito problema aí, ultimamente, tem demanda aí com muita frequência. Tem o Arla 32 também, que é um produto usado principalmente em caminhões para reduzir as emissões. Ele também tem dado muito problema de qualidade, às vezes as fábricas não produzem um produto com a água adequada, bem filtrada, ou com a ureia adequada, e reflete na qualidade, a gente tem como analisar isso também. Analisamos graxa, mas o foco maior nosso sempre foram os lubrificantes, né? Então, a análise ela é usada mais, falando agora não só dos problemas que a gente detecta, mas
com qual objetivo que os clientes usam, num primeiro momento, muitos pensam apenas em economia do lubrificante, mas tem também a questão da preditiva e da proativa, que é identificar a falha antes. Igual a gente faz exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, exames para identificar a nossa saúde, a máquina, através da análise do lubrificante, esse lubrificante traz muitas informações ali, que a gente pega uma amostra de 200 ml, faz um laudo ali, e com os 2, 3 dias úteis, já envia por e-mail para os clientes, para eles tomarem as ações. Muitas das vezes não tem que fazer nada, o laudo está ok ali, significa que não precisa de intervir, pode continuar com óleo em uso. Muitas vezes precisa de fazer algum ensaio especial, a gente tem toda uma gama de ensaios especiais lá, para fazer, às vezes, uma análise mais detalhada. Então, um dos objetivos é esse, é você ver se o óleo está precisando de trocar ou não. Você faz uma análise ali periódica, a cada 3 meses, no caso de máquinas, aí, a cada 500 horas, alguns por quilometragem, que a gente também trabalha com empresas de ônibus, empresas de transporte. Então, pode fazer a cada X quilômetros ali. Então, o foco maior é a máquina, mas tem o foco do lubrificante também. Isso confunde muitas pessoas, porque muitas pessoas falam assim, eu não vou analisar esse sistema aqui porque ele é pequeno, o volume dele é pequeno. Mas, às vezes, é um volume pequeno que, se quebrar, para uma fábrica, para todo um processo. Então, às vezes, compensa. Uma análise de rotina hoje, ela custa, em média, R$100, mais ou menos, né? Análises especiais, dependendo do volume, pode custar 200, pode custar 300, e tem análises que pode custar R$1.000, R$2.000, R$3.000, análises mais complexas, mas não é um custo assim tão elevado. Mas as empresas que fazem mais isso são empresas que têm uma estrutura mínima ali que precisa ter, né? Porque tem muita empresa que você chega, ela não tem o mínimo que precisa, não tem um controlador de manutenção, não tem um departamento de programação e controle de manutenção, que são os PCMs, né? Ou se tem, é muito limitado. Então, tem que ter, no mínimo, um controle de manutenção, tem que ter, às vezes, no mínimo, uma pessoa ali que receba os laudos e que tome as providências e que tenha o poder de mandar parar uma máquina, porque tem muita empresa que é o dono que manda, ou que é a produção que manda, que fala mais alto, aí não adianta, você tem um laudo ali, mas ninguém deixa parar a máquina para fazer intervenção, não adianta nada, porque a máquina tem que produzir, então o pessoal, às vezes, tem muita gente que ainda tem essa cultura, né? Ou então são empresas, como grandes empresas de transporte e até de outros segmentos aí, que simplesmente fazem a preventiva, que é uma estratégia de manutenção também aceitável, que tem um resultado bom, mas que você não fica sabendo o que está acontecendo, que é o tal do trocar o óleo ali quando deu o período de troca. Então, deu a revisão ali das 10.000 horas, troca o óleo, depois 50.000 troca o óleo do diferencial, e troca o óleo a cada tantas horas, e tudo bem. Você fica só trocando o óleo, mas você não sabe o que está acontecendo ali. E a ideia da análise é, através desses ensaios que nós fazemos lá, pegar esses contaminantes, essas partículas, as limalhas, que a gente não consegue enxergar olho nu. Porque quando a gente enxerga, ou quando a gente escuta, ou quando a gente vê, ou quando a gente percebe o problema com os nossos sensores, nós somos muito limitados. Então, a gente não consegue enxergar. Abaixa só um pouquinho o volume do som aí, quem está ouvindo. Que tá, acho que é o seu, Danilo. Se puder usar um fone de ouvido. Mas, então, é isso. A análise, né, ela é feita para identificar a falha antes, né? Isso chama-se manutenção preditiva. E existem várias técnicas de preditiva, principalmente na indústria. A indústria usa vibração, usa termografia. Existem empresas de preditiva, muitas delas cujos donos são engenheiros mecânicos. Então, muitas vezes o profissional trabalha ali na CSN, trabalha na Uzi Minas, trabalha na Vale, e quando ele tem ali seus 10 anos de experiência, ele fala assim, peraí, eu vou montar meu negócio para prestar serviço para essas empresas. Então, hoje eu conheço alguns engenheiros aí que montaram as empresas, e aí eles trabalham com a gente, porque eles conseguem contratar, fechar contratos com empresas e terceirizam essas análises aqui com a gente, né? Isso também é um segmento muito interessante, que é o próprio engenheiro empreender ali e fazer um negócio com base na experiência que ele adquiriu na vida, né? Então, isso é muito legal, também acontece. Não é fácil, tem que ser bastante corajoso aí para largar ali a iniciativa privada, ali o salário ali pingando todo mês bonitinho ali para
empreender, né? Então, mas tem muita gente que tem essa coragem, vamos dizer. Eu não tenho essa coragem, não, mas tem gente que tem. Então, graças a essas pessoas que a gente está aí conquistando os nossos empregos, né? Então, isso também é uma outra linha aí de trabalho que a gente nem imagina, né? Existem várias empresas de prestação de serviços, de preditiva, de lubrificação também. Tem empresas que, às vezes, terceirizam a lubrificação dela, e essas empresas assumem a lubrificação da empresa ali e fecham o contrato com elas, né? Então, esse segmento de análise, de lubrificação, de lubrificantes, de máquinas, é um segmento muito legal, muito grande e cheio de oportunidades aí, e que, pelo menos, quando eu estudava, quando eu estava formando, até mesmo depois que eu formei, eu não visualizava muito esses mercados, esses segmentos, como possíveis locais aí para se trabalhar, né? Então, a análise ela consegue não só verificar se precisa de trocar ou não, como identificar falhas, né? Quais são as falhas, os problemas mais comuns que a gente identifica? É contaminação com água, contaminação com poeira, a parte de desgaste a gente consegue monitorar. Então, varia muito os problemas, né? E os clientes conseguem identificar o problema antes, e identificando o problema antes, acaba-se tendo uma economia, porque ao invés dele esperar quebrar, ele vai atuar bem antes. Igual quando a gente faz exames aí, eu mesmo fiz um check-up uns 2, 3 anos atrás, identifiquei um aumento ali no item ali no sangue, fiz as providências, tomei o medicamento, tratei, estabilizou, voltei à vida normal. Se eu não tivesse feito esse check-up, eu não estava sentindo dor nenhuma, não estava sentindo nada. O negócio ia só piorando, piorando, piorando. Aí, quando eu começasse a sentir dor, quando eu começasse a passar mal, se eu procurasse o médico nesse momento, o transtorno ia ser maior, o custo ia ser maior, o dano ao meu corpo ia ser maior. Com a máquina, a mesma coisa. Ali, silenciosamente, a máquina está acontecendo um desgaste, então estão acontecendo entradas de contaminantes, que a gente não percebe só fazendo a preventiva, igual muitas empresas fazem. Então, tem muita empresa aí que tem 1.000 ônibus. A maioria roda ali 1 milhão de quilômetros, mas tem um motor que roda 500 mil, tem um motor que roda 200 mil, tem um que não roda nem 50 mil. Então, esses aí, talvez, se tivesse um monitoramento, evitaria essa falha precoce, né? Porque você iria identificar. E também tem muito conceito, assim, que, principalmente de empresa de petróleo, de às vezes fazer por amostragem, que também não é legal. Você tem que monitorar todos os equipamentos que são importantes. Se você fizer só um e com base em um você toma decisão em todas, isso não funciona. É como se você tivesse trigêmeos e só manda um menino ali para o médico. Os outros ficam ali. Se um der doente, está todo mundo doente. E não é bem assim. E essa ideia de fazer por amostragem, muita gente compra essa ideia e acha que isso funciona, né? Então, eu fiz até uma apresentação, eu tenho uma apresentação rápida aqui que eu vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como que é a Laboroi, do que a gente tem de recurso. É um laboratório bem moderno, nós temos recursos, estamos sempre investindo. Mês passado mesmo comprou mais um microscópio moderno lá também para a nossa estrutura. Então, a gente já está há 40 anos ali na Portugal, como eu já falei, né? Essa questão da vida útil é o que levou a Laboroi a existir, né? Que é por quanto tempo que a gente troca o óleo, quanto que a gente tem que trocar o óleo. E o que define isso é mais a contaminação. A gente pensa que o óleo deu tantas horas, tem que trocar, deu tantos dias, tem que trocar. Isso é quando você trabalha de forma preventiva. Quando você faz com análise, não. Muitas vezes o óleo, até antes do período que o fabricante pede para trocar, ele pode estar ruim. E dependendo da operação, até os manuais falam isso. Quem tem carro aí, moto, ou quem quiser ver um manual aí, vai ver lá que em situações de uso severo, tem que trocar o óleo na metade do tempo. Então, um carro, ou que carrega muito peso, que anda muito na poeira, ou que para e anda muito, ou que tem trajetos curtos na maioria das vezes, ele tem que trocar menos, porque o óleo contamina mais. Então, tem essas situações também que têm que ser consideradas, né? Então, as contaminações é que são os principais problemas. Por isso que muitas empresas hoje estão investindo em limpeza, em cuidados, em armazenamento, para poder ter menos contaminação. Filtragem de óleo é outro segmento também que está relacionado com esse nosso mercado aqui de análise, né? São empresas que tratam óleo, que recuperam óleos, muitos engenheiros mecânicos trabalhando nessa área também, que são as empresas de
chama-se microfiltragem, alguns chamam de diálise, que é uma coisa também que cresceu muito nos últimos anos, porque a empresa tem lá 5 mil litros de óleo lá. O óleo está sujo, então não dá para filtrar ali na própria fábrica. Então, eles contratam empresas para filtrar, né? Então, também tem esse mercado. Isso aqui é o que a gente consegue com a análise, né? Aumentar a vida útil do sistema, identificar a falha antes, aumentar a precisão ali na identificação de falhas, aumenta a confiabilidade também. Confiabilidade é um setor que existe em muitas empresas também, sempre, na maioria das vezes, tem um engenheiro de confiabilidade, né? E tudo isso gera economia para empresas. E aí a gente faz a viscosidade para verificar se o óleo está dentro ali do especificado, a gente verifica se tem água, a gente tem aparelho específico para identificar água, esse aqui é um específico para identificar diluição por combustível em óleos de motores, esse aqui já identifica fuligem, que é problema de maquina em motor, o infravermelho já identifica características ali do óleo, como oxidação, envelhecimento do óleo, o TBN é um teste que é feito principalmente em óleos de motores, que é uma característica que tem no óleo do motor, principalmente o motor a diesel, né, para proteger o motor ali dos ácidos que se formam ali durante a queima do diesel, porque o diesel tem enxofre, né? Apesar do enxofre ter diminuído bastante, hoje tem 10 ppm de enxofre no diesel S10, mas mesmo assim ainda ocorre a formação desses ácidos e esse TBN, essa reserva, protege o motor, a gente mede, ela também avalia se está aceitável ou não, a gente analisa a acidez do óleo através de tituladores aí, para ver se o óleo está envelhecendo, se ele está ficando ácido. Esse teste aqui é importantíssimo para óleos hidráulicos, que é a contagem de partículas, que mede o nível de contaminação sólida que tem no óleo. Esse aqui também é o mais popular dos ensaios aí, que é a espectrometria, que detecta os elementos que estão ali no óleo, mas ele tem desvantagem. Todos os ensaios que eu falei aqui têm vantagens e desvantagens. A espectrometria identifica lá o teor de ferro, cobre, cromo, silício, 20 elementos químicos, mas só partículas bem pequenas que estão dissolvidas no óleo, né? Partículas maiores a gente já faz aqui na morfologia, utilizando microscópios, desde microscópios mais simples até microscópios mais modernos, né? E o índice de partículas ferrosas é um ensaio complementar que a gente tem para poder avaliar também essa parte de desgaste, né? E aqui, alguns exemplos de laudos, né? Aqui um laudo de motor, de uma empresa que vinha monitorando aqui, a gente vê aqui os laudos anteriores, né? Deu um vermelho aqui no passado, depois deu verde, mais um verdinho, e o último deu vermelho aqui, deu muita contaminação com combustível, aquele teste de diluição. Então, a gente está recomendando verificar bicos injetores, regulagem do motor, etc. Hidráulico é um sistema muito monitorado, porque ele tem volumes grandes, são óleos aí que o pessoal nem gosta de trocar, porque o custo elevado, né, por causa dos volumes, né, que em máquinas automotivas em torno de centenas de litros, e máquinas industriais de siderurgias e de vários segmentos aí, são milhares de litros, muitas vezes. Então, é um item que é muito preocupante por causa do volume. Então, muitas vezes o cliente monitora o hidráulico mais por causa do volume, mas nele também a gente consegue identificar desgaste. E nele a gente faz aquele ensaio que eu comentei lá, que é o mais importante, né, que é a contagem de partículas, que a gente vê aqui o nível de contaminação. Esse aqui chegou até a dar um nível alto, né, deu um nível de 10 aqui, tanto que o laudo foi como vermelho, mas aí o cliente deve ter filtrado ou trocado o óleo e depois normalizou, e aí o óleo está bom nas duas últimas amostras aqui, em condições de uso, não precisa ser trocado. Diferenciais, eixos, transmissões também são sistemas bem monitorados. Esse aqui deu as duas últimas amostras condenadas, a última aqui deu alto teor de ferro, silício também, que está na poeira, que é um elemento abrasivo. Aí a gente sugere verificar desgaste anormal, inspeção. Na parte da indústria aí também, o pessoal faz muita análise de redutores, sistemas de engrenagem. Esse aqui vem dando ok a vida toda, ou seja, é um sistema que está, podemos dizer assim, está tranquilo, isso aí dificilmente vai te deixar na mão, porque a gente está monitorando ali periodicamente, ele está dando ok, em todas as últimas amostras. Aqui um redutor mais crítico, né? Esse aqui já voltamos a detectar o teor de ferro, já está um laudo mais terrorista aí, pedindo também para eliminar a entrada do contaminante, porque deu muita água também, deu água tanto aqui 12% quanto na amostra anterior. Então, isso aí já repetiu, provavelmente o cliente não fez nenhuma intervenção, porque deu vermelho aqui, ou ele mandou uma amostra, às vezes, de conta-prova,
Isso é muito comum o cliente, às vezes, fazer isso. Então, de uma forma aí, assim, resumida, né? Procurei dar uma geral aqui no que a gente tem no laboratório de principais equipamentos, tá? Os mais comuns, os mais rotineiros. Nós temos lá teste de espuma, RPVOT, que mede aditivos antioxidantes, Ruler, que também faz a mesma coisa, teste de volatilidade. Então, a gente tem assim, uma gama muito grande, verniz, que é um teste em alta, e muitas empresas fazem esse ensaio para turbogeradores, turbinas, nesse mercado de sucroalcooleiro, também de termoelétricas, também que a gente faz, que tem essas demandas para ensaios especiais. Então, a Laboró é um laboratório que ficou assim, cresceu bem no setor industrial, a gente tem muitos ensaios especiais diferenciados, então é um laboratório que não tem um volume tão grande de análises, né? Hoje tem laboratórios aí que faz mais de 1,5 milhão de amostras por ano. Tem uns aí que ano que vem já deve chegar em 2 milhões. Outros laboratórios aí já abriram filiais no Brasil. Então, é um mercado que está crescendo muito. E todos eles têm os engenheiros mecânicos lá. Se vocês entrarem lá nos LinkedIn aí, desses laboratórios, aí, vocês vão ver que quase todos eles têm 1, 2, 3 engenheiros, seja na parte de assistência técnica, seja na parte comercial, seja na parte do próprio laboratório. Então, é um segmento bem interessante, que cresceu bastante. Tem empresas que têm laboratório próprio, elas têm ali o próprio laboratório, que eles fazem as análises deles, que não é o ideal, porque não é o fim das empresas, mas tem empresa que às vezes, por vários motivos, toma essa decisão. Às vezes porque fica muito longe, igual a Vale, lá nos Carajás da vida, lá é difícil de mandar amostra, demora muito, então eles resolveram montar um laboratório. Tem umas que montam, mas depois se arrependem, porque tem a questão da manutenção, a calibração, aí vê que o aparelho ali, que às vezes o fabricante do aparelho promete um monte de coisa, na hora que eles vão ver, eles ficam ali perdidos, porque esses aparelhos muito modernos também, muito tecnológicos também, têm vantagens e desvantagens, né? Tem que saber utilizá-lo. Então, é um mercado muito doido aí, muito promissor, e para quem está formando aí, procurem oportunidades nesses segmentos aí, que é bem interessante. Então, eu deixo aberto aí para comentários, dúvidas. O pessoal está. Luan, João Alencar, na escuta aí. Ícaro, Victor, Daniela, Breno. Eu tenho uma pergunta, Ângelo. Vocês fazem treinamento de pessoas? Assim, por exemplo, eu trabalho em uma empresa que a gente lida com maquinário da linha amarela. E aí, cara, a coisa que eu percebo assim, é que o operador, ele entende da máquina, mas, por exemplo, o meu supervisor não entende, entendeu? E aí eu preciso capacitar o supervisor a ponto de, não, ele tem que saber a hora ali de trocar, sei lá, a graxa do rolamento da esteira, entendeu? Eu preciso saber disso, porque se for para eu mandar um engenheiro em cada ponto que está lá, aí fica complicado para mim, entende? Aí a minha dúvida é exatamente sobre a capacitação. Vocês fazem esse tipo de capacitação? Não, nesse sentido aí, não. Nesse sentido, você tem que buscar apoio com as revendas, com os revendedores, com os autorizados, né? Se for quando ele falou linha amarela, né? São as máquinas que eu até citei aqui, alguns fabricantes que eu citei aqui, como Caterpillar, Volvo, Komatsu, essas máquinas aí, carregadeiras, escavadeiras, elas é que tem. O treinamento que a gente tem lá é mais voltado para o nosso cliente, tá? O cliente que faz análise com a gente, para entender mais do laudo, saber aproveitar mais o laudo, conhecer mais sobre análise. E é nesse sentido que a gente faz treinamento, e também treinamento de coleta de amostra de óleo, né? Então, nesse sentido que você falou, não. Aí seria mais voltado para as, na minha visão, seria mais voltado para as próprias revendas aí, ou até mesmo tem alguns casos que trata direto com o fabricante, tá? Entendi. Obrigado, Ângelo. Você trabalha em qual empresa? Cara, minha família tem uma empresa, uma empreiteira, e aí a gente faz obras por aí, no Brasil afora. E aí eu
em certa parte eu tenho conta disso aí, entende? Dessa parte de maquinário e tal. Só que é difícil, cara. O cara me quebra um carro porque não trocou o óleo do motor, mas me falou que trocou. Entendeu? Aí... essas empresas como a sua, assim, mais familiar e de porte menor, tem aquela questão que eu comentei, de estrutura, né? Não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes não tem ali um departamento específico para controle de manutenção, para fazer as coisas. Provavelmente você deve estar formando aí, deve organizar mais e investir mais nessa parte aí. E aí, à medida que vai crescendo, investir, não dá para partir para um trabalho desse. Nós temos empresas de vários tamanhos, inclusive já tivemos desse tamanho também. Então, mas a grande dificuldade é essa, né? E ter pessoal também, né? O pessoal hoje está complicado, né? Não está fácil de achar. A área também não corrobora muito, eu acredito, sabe? A gente trabalha por projetos, né? Então é bem difícil eu manter um corpo fixo de setorizar a empresa em si, sabe? Porque eu tenho um projeto que demanda de mim 1 ano, outro 6 meses, outro 2 anos, então a turma que eu crio ali, ela vai embora. É assim que o projeto termina. Eu não vou manter mais 1 ano um engenheiro que eu não tenho utilidade para ele. Então, fica aquele custo mesmo, ali mas... sem estar entrando dinheiro, só saindo, né? Aí não funciona bem. Pois não, mais alguém aí? Ângelo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, João Alencar. Oi, tudo bom? Meu nome é... pode falar, Miguel. Tem dois falando ao mesmo tempo. João Alencar primeiro aí, vamos lá. Beleza? Oi, Ângelo, prazer, eu sou o João, trabalho lá na Fidens, faço estágio. O Fidens é o nosso cliente, esse aí eu vou puxar o saco dele. O Fidens é o nosso clientão antigão, desde a época de Tercan, Carlos Henrique Frauches, aquele não é fácil não, ele pega no seu pé já ou você nunca tromou com ele? Ainda não, eu trabalho com o Elton, né? Eu meu supervisor. O Elton, né? Gilberto. A gente gosta muito do Febem, do Zé Carlos, ele também é um cara que começou de baixo, formou em engenharia e hoje está lá na obra. Esse cara cresceu bem na empresa. O Febem, a gente tem muito carinho com ele. O Febem, gente boa demais. Conheci ele umas 2 semanas atrás só também. O pessoal fica nas obras, né? Mas é só elogiado, Ângelo. Eu fico impressionado com o tempo que vocês respondem muito rápido. A gente manda as amostras de óleo um dia depois ou 2 dias depois, e já tem um resultado para mandar para as obras. E eu tenho até uma dúvida de saber mais ou menos quanto tempo leva cada tipo de ensaio. Por exemplo, de contagem de partículas. Quanto tempo demora, por exemplo, o equipamento de vocês? Quantas amostras conseguem fazer? Tem todo um processo, né? Porque não é só o ensaio. Porque você tem a distribuição da amostra, né, que é um processo que você tem que ir lá, pegar um pouco da amostra, uma alíquota da amostra, colocar, às vezes, numa bandeja, para poder depois levar lá para o aparelho, e aí fazer o ensaio no aparelho. E aí, no aparelho mesmo, é um ensaio relativamente rápido. Você pega uma amostra, coloca ali, em menos de 1 minuto faz a leitura e já faz. Mas tem todo esse processo, né? Então, se a gente fosse fazer um tempo médio, seria questão tanto para uma viscosidade, para uma contagem de partículas, para um TAN. A maioria dos ensaios é coisa de 1 minuto, 2 minutos, alguns são até poucos segundos. Isso na hora que está ali no aparelho, tá? Uma hora que a pessoa colocou. Vamos tirar a parte da distribuição, que ela é um pouquinho demorada, porque a pessoa tem. Mas a maioria dos ensaios é rápido mesmo, tá? Tem ensaio assim que é muito. O ensaio demorado é o RPVOT, que é fora de rotina. A espectrometria também, depois que distribuiu, colocou ali no tubinho, homogeneizou e fez a leitura também, só colocou o tubinho ali, aspirou, poucos segundos já faz a leitura. Então, são tempos médios aí que variam de alguns segundos a 2 minutos, assim, a maioria é muito rápido, né? É tanto que a gente faz aí até umas 1.000 amostras aí por dia, aí, sem problema, né? Mas, na média, uns 500 assim, por dia, ou um pouco mais do que isso. Então, não é muito demorado, não. Claro que hoje em dia tem laboratórios que já estão partindo para mais automatização, esses laboratórios que trabalham com milhões de amostras por ano aí já começa a fazer, às vezes, interpretação com inteligência artificial, que é uma coisa que talvez a gente vai começar a implantar nesse ano, no ano que vem, mas eu sou a favor de um meio a meio. Eu não gosto de nada assim 100%, apesar de eu não definir isso, eu não tenho esse poder lá na empresa, eu sou gerente de departamento técnico comercial, mas quando eu tenho o poder lá de dar os meus pitacos, né, eu gosto sempre assim de uma coisa que é meio a meio. Nem tudo
inteligência artificial, mas nem tudo humano. Mas a gente já está indo nesse caminho também para tentar acertar mais, né? Uma coisa que é um diferencial nosso é o nosso setor de qualidade, que isso é importante ter na empresa, tá? Então, respeitem sempre o setor de qualidade, você tem na Fidens também, que é aquele setor que fica ali, detectou uma falha, tem que sair tentando resolver, eliminar e não deixar que ela se repita. E a Fidens, sem querer falar, porque ele está ouvindo aqui, é uma empresa, assim, muito chata no bom sentido, sabe? Muito organizada, o controle de manutenção, eles têm o SAP, é muito rigoroso, eles mandam a amostra, a gente manda, a gente alimenta o software deles, o software dele dispara as ordens de serviço, a pessoa tem que tomar a ação, tem que lançar o retorno ali para alimentar o sistema. Tem o Carlos Henrique Frauches, que se não me engano, ele é engenheiro mecânico, ele é o responsável pela parte de manutenção, um cara bem linha dura mesmo. Então, é uma empresa que eu conheço muito bem e ela é muito bem estruturada. Nessa parte automotiva aí de máquinas, é uma das manutenções, assim, eu acho que é a melhor, sem querer desmerecer nenhuma outra aí que eu conheço, tá? Mas não tem jeito, sempre para tudo tem o melhor, tem o número 1. Hoje, na minha opinião, em termos de controle, de cuidado com as máquinas, né? Eles procuram usar produtos de primeira qualidade, eles estão sempre buscando usar alternativa ali de óleo, melhor lubrificante que tem, eles usam o laudo para ganhar garantia também, que isso é uma das coisas que eu não falei aqui. O laudo ele pode ser usado assim, você recebe o laudo ali e está dando problema numa máquina nova, eles vão igual doido ali para cima do fabricante com o laudo ali e falar aqui, ó, quero garantia dessa máquina aqui, está dando problema. Aí o fabricante tenta escorregar, eles já são profissionais nisso. Ninguém, na hora que eles chegam com o laudo numa concessionária, o pessoal vai falar assim, ferrou. Vamos ter que dar garantia para eles aí, que isso aí é jogo duro. Então, eles também fazem uso da análise nesse sentido. Você fica em qual setor mesmo, João? Você está em alguma obra ou fica aqui em Belo Horizonte mesmo? Eu vou lá em Nova Lima, fico no escritório. Nova né? Lima? Mas Nova Lima é ali no prédio mesmo ou em obra ali? Nova Lima é só o escritório mesmo, né? Aí tem um IAS, tem contagem. Eu fui lá me reunir com o Elton lá uma vez. Beleza, então. Mais alguma dúvida? Não, é isso mesmo, amigo. Obrigadão aí. Obrigado. Acho que o Marluiz Giovanni queria falar alguma coisa? Boa noite, Ângelo. Tudo bem? Boa noite. Como que fala seu nome mesmo? Meu nome é Marluiz Giovanni. Marluiz Giovanni, isso mesmo. Beleza, tudo bem com você? Tudo ótimo. Vamos lá, Ângelo. Tem uma área bem próxima, né, dos óleos lubrificantes, que é pouco falado no mercado, que é a área de vedações hidráulicas, né? É de conhecimento de todos que todo equipamento que opera por meio de alguma ação hidráulica, ele vai ter algum tipo de vedação, ele vai ter um redentor, ele vai ter uma gacheta, ele vai ter um raspador, ele vai ter uma série de opções de vedações. E aí eu queria saber de você, como que você entende a influência da qualidade do óleo em relação à vida útil e performance dessas vedações hidráulicas? Interfere sim, né? Porque algumas vedações elas são sensíveis a alguns itens que podem ser usados nos lubrificantes, ou dependendo do básico, ou dependendo do aditivo. Então, principalmente relacionado com a acidez do óleo, né? Tem alguns óleos que têm, às vezes, um pacote de aditivo ali que é mais agressivo, né? Por exemplo, tem máquinas dessa linha amarela, ou a linha amarela de novo aí, que utilizam óleos hidráulicos da linha industrial, que são os óleos HLP e ISO-VG 68, é o óleo mais comum, né? Então, esses óleos são óleos desenvolvidos para sistemas hidráulicos. Eles foram projetados para sistemas hidráulicos. Então, ele não tem um nível de zinco, nem de fósforo, nem de cálcio, que são elementos de ativação, tão elevados. Só para vocês terem ideia, tem 300 de zinco, 300 de fósforo. Só que um dos objetivos aí dos fabricantes, às vezes, unificar tipo de óleo, facilitar a vida da lubrificação. Eles só assim, não pode usar óleo de motor no hidráulico também, é um óleo 15W40, por exemplo. Esses óleos eles têm aditivos ali muito mais elevados, né? Os níveis de zinco, cálcio e fósforo são 3, 4, 5, 6 vezes, ou seja, eles têm até uma acidez maior e acaba atacando algumas vedações. Então, quando usa-se esse óleo, às vezes, num sistema que não foi projetado para isso, a vedação pode não aguentar.
ou até mesmo você usa um óleo sintético, de base sintética, e às vezes o sistema ali foi projetado para usar um óleo mineral, e às vezes ele pode ser incompatível com a base do óleo. Então, alguns manuais, alguns catálogos, algumas fichas técnicas de lubrificantes até falam ali a compatibilidade com o tipo de vedação, Viton, tem outros tipos eles até falam, esse óleo é compatível com tal. Então, de tão importante que isso é, e muitas vezes até o técnico, o engenheiro de lubrificação, o danado ali não lê ficha técnica de óleo. Às vezes eles não conhecem, às vezes passam batido de uma especificação de óleo. Tem hora que eu dou treinamento de análise de óleo, o cliente, eu acabo ensinando o cliente a ler uma ficha técnica de óleo, porque muitas vezes o cliente quer comparar óleo, quer usar um óleo, ver se o óleo é bom ou ruim. Então, as fichas técnicas, muitas vezes, elas já falam tudo ali, as pessoas não veem. Então, ali fala qual é o fabricante que aprovou. Então, se o óleo tem uma aprovação de fabricante, Rexroth lá aprovou, não sei o que lá aprovou, esse óleo aí já é um óleo que você tem que respeitar. Ele foi aprovado por fabricantes renomados, os fabricantes testaram o óleo e falaram que pode usar. Então, quando tem uma aprovação ali de fabricante, isso já é um alívio, já você pode ficar tranquilo. Agora a gente vê pessoas aí querendo comprar um óleo mais baratinho, na hora que você vai ver a ficha técnica dele, tem um Word cheio de erro de português. Você fala, pelo amor de Deus, você está achando que esse óleo aqui vai ser igual ao da Mobil, vai ser igual ao da Texaco? Às vezes, nos próprios fabricantes tem óleos bons, óleos mais ou menos. É igual cerveja, você tem ali uma cerveja top, tem uma mais ou menos e tem aquela mais baratinha. Olha, a mesma coisa. E onde que você percebe isso? É na ficha técnica, na descrição, na aplicação, nas aprovações. É ali que você vê a diferença. E no preço também, né? Para quem não sabe. É igual a mulher que manda comprar azeite. Eu não sei qual que é azeite que é bom. Esse aqui é 35, esse aqui é 25, esse aqui é 15. Esse de 35 aqui deve ser o top. Vou levar ele, esse aqui deve ser bom. Eu já deduzo que é bom, igual óleo. Se esse aqui custa R$10 o litro, esse aqui custa 5, esse aqui custa 2, o de 10 ali, com certeza, ele é bom. Ele é o melhor, na maioria das vezes. Né? Claro que tem que ser um óleo que atenda aquilo que o manual pede. Então, tem que ver lá. E os manuais normalmente pedem o mínimo, tem que ser aquilo ali ou superior. E agora, finalizando aí, que eu acabei viajando para outras áreas aí, mas realmente sim, o óleo tem que ficar de olho ali na acidez do óleo, procurar usar o óleo que é recomendado pelo fabricante. Qualquer invenção de moda aí fora daquilo que o fabricante autoriza também corre o risco de atacar as vedações. E aquilo que eu falei, muitas das vezes, na ficha técnica, fala se é ou não compatível com determinadas vedações. Inclusive, Ângelo, complementando, você comentou que os laudos são utilizados em análise de garantia. Eu já tive algumas experiências em que eu recebi equipamentos para análise de garantia, que foram verificadas avaria nas vedações, e aí o cliente, né, alegava má qualidade da vedação, montagem incorreta, e aí quando era solicitado uma amostra do óleo para análise, observava-se uma certa resistência do cliente e, às vezes, em que era possível ter o acesso a esse óleo, haviam diversos contaminantes aí no óleo, aí, altos teores de metais que provavelmente foram provenientes de desgastes internos. Então, a análise, né, do óleo é uma boa sacada, uma excelente ferramenta nas análises de garantia. E então, é uma dica muito válida que você deixou aí para a gente, para quem trabalha com esses aspectos aí de análise de garantia. A sua situação é um pouco diferente da que eu citei para o João. No caso deles, eles têm o laudo ali, né, quando a máquina está monitorando, e às vezes, antes mesmo de falhar, eles já reclamam a garantia, eles não esperam falhar, não é análise pós-falha, não. É a máquina que está dando ali um problema, está dando ferro alto em tudo quanto é nos motores dessas máquinas aqui, está dando. No seu caso, que é a análise análise de falha, né, essa aí já é uma análise um pouco mais complicada, porque muitas das vezes a coleta nem sempre é bem feita, às vezes coleta-se com óleo frio, às vezes, muitas das vezes, essas amostras são amostras sem histórico. A pessoa chega lá com a amostra, quebrou, toma essa amostra e faz o resultado, aí me fala o que aconteceu. Mas mesmo assim,
ela muitas das vezes ela ajuda. E normalmente ela ajuda um dos dois lados, ou o lado daquele que souber usar melhor a arma, que é o laudo, né? Então, se você tiver igual briga judicial, às vezes a pessoa está até errada, mas ele tem um bom advogado ali, ele consegue até conseguir a causa ali. A mesma coisa, se a pessoa tem um laudo na mão e tem uma argumentação técnica, conhecimento técnico, ela com aquele laudo ela pode usar a seu favor, mas muitas das vezes aquele laudo pode usar contra. Mas a gente tem essa questão também de não é comum, não é o nosso foco, a gente nem divulga isso, que análise para pós-falha, mas ela pode ser usada também com a sua própria experiência aí, que você já viu, ela muitas das vezes ela ajuda a bater o martelo ou a favor do cliente, porque nessa briga de garantia é uma queda de braço, tá? É o cliente querendo a garantia e o fabricante querendo negar. Então, ninguém quer sair no prejuízo aí. E o laudo, muitas vezes, ele vai pender para um lado ou para o outro, né? Então, ele ajuda muito nesse caso, sim, com certeza. Tá certo, obrigado. Alô? Mais alguém aí na área? Professor Danilo Amaral, alguma consideração? Quer puxar mais Sim, algum assunto aí? sim. Eu comentei com os alunos na aula de lubrificação de motores que a tendência agora é usar o óleo sintético. E esse óleo sintético, ele, nas análises que vocês fazem, ele é de fato bem melhor que o óleo mineral? Não só nas análises, eu volto a dizer a mesma coisa que eu falei. Na própria ficha técnica já fala muita coisa, né? Eles têm umas características melhores, eles têm dados melhores ali que a gente percebe na ficha técnica, né? E é uma tendência, já tem alguns anos, né? Porque há uns 15, 20 anos atrás estava tendo aqueles problemas de borras, que estava formando borra direto. Não sei se alguém aí passou por essa situação, mas motores, às vezes, com 20 mil, 30 mil, 40 mil quilômetros, o óleo virava borra ali. E foi até numa época que eu fiz um curso na Fiat, onde eu entendi, até deu um certo bug na minha cabeça, porque eu era acostumado naquela época com óleos 20W50, 25W60, óleos bem viscosos, né? Eu usava nos motores dos meus carros, né? Nessa época, e depois, de repente, começou a vir óleo 10W30, depois é 5W40, 5W30, agora é 0W20, o óleo cada vez ficando menos viscoso, né? E mais de base sintética, né? Que na verdade é um óleo mineral grupo 3, que é considerado como sintético, porque ele é tão bom, mas tão bom que ele tem propriedades muito semelhantes ao sintético. Por isso que esses óleos de motores, eles são chamados de sintéticos, mas são óleos que foram hidrotratados, hidrocraqueados e ficaram com qualidades, com pureza, com características que são muito boas mesmo, né? Então, as análises apenas confirmam essas propriedades, né? Mas, sem dúvida nenhuma, são óleos que têm um desempenho melhor. Por quê? Porque esses básicos são mais resistentes à oxidação. Então, eles não vão virar aquela graxa que aqueles óleos minerais lá de grupo 1 viravam, porque eles não aguentavam as temperaturas desses motores mais modernos, porque os motores foram ficando com giros maiores, foi o que eu aprendi nesse curso que eu fiz na Fiat, com folgas menores, e aí as temperaturas de trabalho um pouco maiores. Então, os óleos minerais não estavam aguentando mais. E aí tiveram que reduzir a viscosidade dos óleos, aumentar o volume dos cárteres, porque eram 3 litros, passou a ter 4, 3,5, 4 litros, né? E com isso esses óleos passaram a fazer o papel também de redução de atrito, né? E também
arrefecimento, porque o óleo também refrigera, de uma forma bem mais eficiente, porque o óleo mais fininho, vamos dizer assim, ele circula mais rápido, ele troca calor mais rápido. Então, esse que foi o grande tchan que eles pegaram. E na época o pessoal ficava arrumando desculpa. O óleo virou porra por causa do combustível. Aquelas desculpas de fabricante que também nunca me convenceram, mas depois que eu vim a entender isso aí. Então, esses óleos sintéticos na linha de motores, por exemplo, eles têm eficiência muito grande. Tem setores aí, setores de compressores de ar também, que os óleos sintéticos têm um desempenho bem melhor por causa dessa característica. São sistemas que trabalham com temperaturas elevadíssimas e os minerais não aguentam bem essa situação, né? Agora, em redutores, sistemas de engrenagem também, tem aumentado o uso desses óleos, mas ainda é muito pouco, por causa de custo, né? E às vezes volumes grandes. Então, o pessoal acaba usando o mineral, porque são sistemas que não têm tanto aquecimento assim, e os óleos minerais têm assim, um resultado razoável, um custo-benefício bom. Então, o que eu posso falar é que sempre que tiverem oportunidade de usar um óleo sintético, use o óleo sintético, igual o carro que eu tenho aqui em casa hoje. Eu uso o óleo aí da Motul 5W40 API SP, não sei nem de qual era. Era a última API, é o óleo mais top que tem, porque eu faço a troca ali uma vez por ano. E, então, eu já faço um uso aqui de trajeto mais curto mesmo, né? Então, é um óleo que está sujeito à contaminação também, eu tenho que trocar com a frequência maior. Mas por que eu uso esse óleo bom? Porque o dia que eu precisar de fazer uma ultrapassagem, de dar uma esgoelada no motor, que às vezes acontece, você tem que dar um giro maior ali, aquele óleo vai aguentar tranquilamente, não vai virar borra nem nada, e vai lubrificar, e quando eu trocar, ele vai estar ali ainda em boas condições, sem estar no estado crítico. Então, sem dúvida nenhuma, os óleos sintéticos, e de boas marcas, né? Essa semana mesmo eu conversei com um instituto aí que fiscaliza os lubrificantes aí pelo Brasil afora. E as marcas desconhecidas, vamos dizer assim, mais baratas, eu já analisei vários lá no laboratório. Não tem um que salva. Não tem um que salva. Ou ele está com a viscosidade baixa, ou ele está com o pacote aditivo baixo, porque a fiscalização INP não consegue fiscalizar tudo, né? Então, o pessoal acaba fazendo aquelas fábricas. E sem contar com esses fabricantes que falsificam mesmo, né? Eles invasam ali, eles falsificam rótulo, pegam um frasco parecido e invasam ali e colocam ali como se fosse uma marca tradicional aí. Esses são mais difíceis de serem detectados. Agora, a marca ali, XXX Lube lá da vida lá, que custa 30%, 40% mais barato, mas vai ver a ficha técnica desse óleo para vocês verem. Não tem aprovação de fabricante nenhum. Ele, às vezes, até tem a classificação ali, API, tudo, mas não tem nenhum fabricante. E eu já fiz muitos comparativos, até de revendas de máquinas, né? Tem uma revenda lá no sul de Minas, que o dono dela é engenheiro mecânico também, e ele faz essas análises, esses comparativos, porque às vezes ele tem um óleo lá de segunda linha, um óleo de primeira linha, então ele compara. Os de segunda linha deles, até que, quando a gente fez o comparativo, não estava tão ruim, não. Tinha ali um pacote de ativação legal, beleza, não foram desses, não, mas também não eram óleos também dos mais baratos, né? Os perigosos mesmo são os mais baratinhos. Isso serve para tudo, né? Você comprar ali um aparelhinho eletrônico ali que custa 4 vezes mais barato do que um de marca boa, você não vai querer o mesmo desempenho, né? Então, olha a mesma coisa. Esse óleo sintético é importado ou é nacional? Os de motor são fabricados aqui mesmo, né? Porque esses tratamentos de refino, de hidratação, de hidrotratamento, a gente tem fábricas aqui que fazem isso. Agora, tem alguns básicos que chegam de fora, né? Porque aí eles vêm naqueles containers de 1.000 litros, né? Os óleos tipo polialfa-olefina, poliglicol, esses aí são importados mesmo. Tem uns óleos aí que eu nunca vi óleo igual aqui no Brasil, óleos de compressores, eu fico procurando aqui no Brasil, você não acha. Então, tem óleos que, não só o básico, como o próprio óleo mesmo, eles são importados mesmo. Então, por isso que são mais caros, né? Mas alguns já são produzidos aqui. E muitos deles também aqui no Brasil vêm de óleo refinado, que também não é nenhum pecado e também não é ruim. Um
um fabricante de lubrificante, comprar o óleo básico de um re-refino, né? Sete Lagoas tem uma empresa que faz isso, São Paulo tem a Luarte também, que tem a fábrica de óleo re-refinado, e esse óleo ele passa por todo o processo de purificação, de tratamento e tudo mais, e ele vira um básico ali tão bom quanto o óleo que veio do primeiro refino ali do petróleo, né? Então, também não tem problema isso não, porque aí ele vai entrar para a fábrica e vai receber ali o pacote de aditivo, tudo, e vai ser envasado ali como óleo novo mesmo, sem problema nenhum. Uma outra questão, Ângelo, a Laboróio, ela recebe amostras de óleo lubrificante para fazer análise. E o que vocês fazem com essas amostras depois de feita a análise, esse volume todo? Tem Que todo um destino controle, você dá? tem todo um controle ambiental lá da empresa, não só da água que sai de lá do processo, faz coletas periódicas e faz análise dessa água, a gente faz até fora, como também os frascos ficam um setor lá de cabeça para baixo, lá para sair todo o óleo e vai para um tanque que fica lá na empresa submerso, né? Onde essas empresas que fazem coleta de óleo queimado, ela vai na construtora, ela vai na empresa de ônibus, ela vai na indústria e faz aquela coleta do óleo ali para exatamente para o refino. Ele vai lá, o pessoal vai lá com um caminhão e faz a sucção desse reservatório, né? Vai lá 1, 2, 3 vezes por mês e compra isso, preço simbólico praticamente. Então, a gente faz isso com os óleos, né? Eles não são vendidos como óleo queimado, e misturado ali. Ali vai reagente, vai solvente, vai nafta, vai tudo misturado ali. E os frascos são triturados e também tem uma empresa que compra isso aí também, no preço simbólico aí, para também a gente não descartar no ambiente. Então, a gente tem essa preocupação bem grande aí com o descarte, né? A outra coisa, as empresas costumam colocar contador de partícula em sistemas hidráulicos? Rapaz, hoje está uma tal de indústria 4.0, tá? Hoje está tendo sensor, contador de partícula online para tudo quanto é lado. É sensor de água, é sensor de partícula, é sensor de contagem de partículas também. Então, isso tá virando moda também. É uma forma de monitorar online, tá? Que é aceitável e é interessante, mas às vezes tudo tem vantagem e desvantagem, né? Então, essas análises online, elas muitas vezes são limitadas, elas não têm assim aquela precisão de laboratório, mas é um bom indicador também. Mas tem alguns que prometem um pouco mais do que se faz. Tem que ficar atento à propaganda ali, ao marketing, né? Porque tem muitas empresas, não vou monitorar não, porque eu tenho sensor aqui. O sensor ele tem algumas limitações, né? Ele não consegue fazer, por exemplo, espectrometria, ele não consegue fazer uma análise microscópica para ver a forma, o tipo de contaminante. Os sensores, normalmente, eles são assim para pegar uma coisa um pouco mais grosseira, talvez, mas são importantíssimos, porque a análise é uma coisa que você faz a cada 3 meses, na melhor das hipóteses, a cada mês. Então, entre esses períodos, pode acontecer alguma coisa ali repentina que, na hora que você vai coletar, às vezes já é tarde demais. Então, às vezes, esses itens, esses monitoramentos online, que tem também na vibração, hoje você vai numa indústria, numa sala de controle, eles têm ali um painel ali de todo tamanho, com toda a fábrica ali naquela, às vezes numa televisão LED ali também, e está ali tudo ali, vermelho, amarelo, verde, tudo monitorado online mesmo, né? Então, existem esses recursos também que são interessantes de ter, mas não são, na maioria das vezes, autossuficientes para você ter um monitoramento completo, né? Muitas das vezes, a análise de laboratório ela é fundamental aí para... E também lembrando aqui, agora que eu entrei aqui na internet, aqui, o site da Laborói também, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem aqui no TV Laborói, tem alguns vídeos aqui.
agora o site está pipocando esse negócio aqui. Então, aqui tem uns vídeos bem interessantes aqui que fala sobre viscosidade, Foucault. Aqui também próximo, aqui tem aqui também que fala sobre espectrometria, viscosidade, microscopia. Então, aqui também é uma fonte bem interessante aqui tem o site da Noria também, que eu acho muito legal. Esse aqui é o Machinery Lubrication. Hoje em dia também, o que eu recomendo aí para vocês, engenheiros, aqui também você faz a pesquisa aqui, em inglês, aqui de qualquer assunto, vocês vão ter aqui a viscosidade, por exemplo. Pesquisa aqui, vai ter que pesquisar em inglês, mas hoje está fácil aí as traduções aqui que o inglês. E até legal, para quem quer aprender um inglês também com leituras, eu acho interessantíssimo que você... Aqui ele já fez a tradução automática, né? Mas normalmente ele vem aqui em inglês. Então, é uma forma também de aprender o inglês com uma coisa interessante. E hoje em dia também está muito na moda o pessoal pegar essas certificações aqui, ó, certificações do ICML. Você conhece, Danilo? Vocês falam disso aí? Qual? Essas certificações aqui, ICML, Não, eu não entro nessa parte com eles ainda não. Essas certificações aí, hoje em dia, está na moda. Os engenheiros aí estão da Vale, da Gerdau, essas ICML, aqui, ó, da Noria Brasil, aqui, ó, tem que fazer um curso, pegar os certificados, né? Essas certificações aí, para quem quer entrar nessa área de lubrificação, isso aqui num currículo pesa bastante. Pegar essas estrelinhas aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, um MLA1, MLP, depois vai só subindo aqui nos ICML da vida, até os níveis mais elevados aqui. Isso é muito legal a pessoa ter, porque leva a pessoa para um outro patamar aí de conhecimento, de lubrificação. Então, tem empresas que fazem um preparatório para esses cursos aí, tem várias. A mais forte, mais conhecida é a Noria. Eu estou até me preparando para fazer, porque já tem umas empresas exigindo, eu não tinha, eu vou ter que fazer agora aqui no alto dos meus quase 60 anos de idade, voltar a estudar, fazer cursinho, preparar para o vestibular deles lá, fazer um simulado lá também. Então, eu estou querendo pegar a MLA3. A MLA1 eu já consigo com o meu currículo, provavelmente, né? Então, isso também é bem legal para quem for trabalhar nessa área aí de lubrificação, ficar de olho aí na Noria, na Machinery Lubrication, que é a revista de lubrificação, tem muito assunto interessante aqui. No YouTube também tem muita coisa, na internet. Mas são esses recursos que quem já nasceu nessa geração aí da internet, a gente apanhou um pouquinho, né, professor, para poder entrar nela aí, mas nós estamos se virando, né? Mas essa turma aí já nasceu, esses ainda não nasceram, não, mas eles já entraram na faculdade já com notebook e tudo. Eu começar a mexer no computador, eu já estava lá na Traquibel, quando eu peguei esse computador de tela azul ali, e aquela peleja ali para começar a entrar nesse mundo aí. E hoje também está todo mundo Power BI para cá, Power BI para lá. Só escuto isso aí dos engenheiros aí mais recentes aí. Sim, senhor. Pois não, senhores. Alguma dúvida? Tem mais alguém? Estamos às ordens. Ok, Ângelo. Então, mais uma vez, já certamente há 15 anos já, né? Você dá essa colaboração aqui na disciplina. Agradeço aí a sua participação, né? Nada. As ordens aí. E espero, né, que os alunos aí tenham aproveitado essa sua experiência aí e, e, e muito obrigado novamente. Espero ter ajudado aí com as minhas dicas. Eu também, outra coisa que eu acabo fazendo com muita frequência aí, a gente acaba virando consultor também, sabe? Então, muitas das vezes a gente ensina para os clientes, ajuda os clientes. Então, quem trabalhar nessas áreas também, sempre procurar ajudar as pessoas, que isso também é muito bom, que a gente colhe depois aí os frutos. Ok. Obrigado a todos aí. Boa noite.
Boa noite, Ângelo. Eu vou ficar aqui com os alunos porque eu ainda tenho algumas mensagens para passar para eles no encerramento do semestre e fazer uma chamada aqui também, Uhum. tá? Com certeza, algum de vocês aí, a gente se encontra nessa estrada aí. Sempre acontece aí, o pessoal. A gente recebeu também o Vitão lá da Ascent, uma empresa de datasheet, e desses servidores aí, tudo, data center, né? Ele é o Vitor também, ele participou do treinamento, ele estava lá na laboratório, participei de sua aula lá, do seu treinamento lá com o professor Danilo. Sempre aparece lá no laboratório. Beleza, então, gente. Boa noite, um abraço. Boa noite, Boa noite. Até mais. Estou saindo aí, fique à vontade. Um abraço. Ok, Ângelo, obrigado. E para a gravação aí, se for o caso aí, porque eu acho que está Tá. gravando ainda aí, beleza? Ah, beleza. Alô, Deixa tchau, um eu... abraço. Tchau.